Saúde mental da comunidade universitária. São diversos os artigos que avaliam a situação emocional da comunidade universitária, dos professores e principalmente dos estudantes. O estudo mais amplo e mais recente desenvolvido no âmbito da Universidade de Brasília aconteceu em 2018. A preocupação com os casos de sofrimento mental dos estudantes da UNB deu origem à criação de uma comissão para propor políticas de atenção à saúde mental e ao sofrimento psíquico dos discentes. Para tanto, procedeu-se a um levantamento diagnóstico sobre a questão por meio da aplicação de 2 questionários, que tiveram como objetivo levantar o quadro do sofrimento mental dos estudantes de pós-graduação relativo à universidade e dos graduandos relativo à vida em geral. Os resultados na íntegra estão no relatório da Comissão de Saúde Mental, instituída pelo ato da reitoria da UNB, número 1753 de 2017. Mais à frente, alguns resultados serão apresentados. Além do sofrimento mental presente no corpo discente, pesquisas também apontam o sofrimento do professor, de cunho depressivo, afetivo e de humor. A tendência é um adoecer insidioso e sorrateiro. Entre os fatores que desencadeiam o mal-estar docente no cotidiano profissional, encontramos culpa, angústia, desautorização, precárias condições de trabalho e ansiedade, e as dificuldades provenientes das configurações do seu exercício que se renovam de tempos em tempos. Os servidores técnico-administrativos também passam por situações de sofrimento mental na universidade, desencadeadas, por exemplo, pelo não reconhecimento do seu trabalho, por isolamentos ou maquinização de sua função. Isso é refletido em todo o ambiente de trabalho, pois todos nós nos influenciamos e uma pessoa em sofrimento ocasiona ou potencializa um cenário para as outras pessoas no local que são corresponsáveis pela situação. A seguir, vou apresentar uma parte dos resultados dos questionários aplicados aos estudantes. O questionário aos pós-graduandos foi composto por 37 perguntas fechadas e 2 abertas, e 4 campos para comentários. As perguntas fechadas foram em sua maioria do tipo da escala Likert. Todas as respostas às perguntas foram opcionais. Obteve-se um total de 637 participantes. Oi, gente! Eu vou falar aqui um pouco sobre a pesquisa que eu fiz em 2018 sobre saúde mental dos pós-graduandos da UNB. Essa apresentação aqui ela vai ser dividida em uma apresentação dos resultados iniciais e a segunda parte é uma leitura dos comentários que os estudantes fizeram. Então, eu vou tentar ser breve aqui, vou compartilhar minha tela. Logo depois que teve um suicídio bem marcante na UNB, foi criada essa comissão de saúde mental por um ato da reitoria, e aí eu já estava participando da associação de pós-graduandos e a gente participou nessa comissão representando os pós-graduandos. E aí a gente passou esse questionário para aproximadamente 2.000 pós-graduandos e 637 responderam. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados. Bom, um dos primeiros resultados mais chocantes, né, foi sobre a frequência com que os estudantes pensavam sobre suicídio. E a gente chegou nesse resultado aqui de aproximadamente uns 10%, somando os que pensam todos os dias ou uma vez por semana, pensam em suicídio de uma forma muito frequente, o que se qualifica talvez como ideação suicida. Aqui eu tenho alguns números, não vou aprofundar, mas para comparar aqui também com a taxa de suicídios no Brasil e aqui com universidades americanas. Aqui tem alguns dos sinais de alerta, né, que são fatores de risco para o suicídio, que são problemas com relacionamentos familiares, relações sociais, sistemas de apoio, traumas, fatores socioeconômicos, perdas pessoais, perturbações mentais, uso de álcool e outras drogas, depressão, transtorno de personalidade, sentimentos de baixa autoestima e desesperança. E aí mais para frente a gente vai ver nesses resultados que vários desses fatores de risco estão presentes de acordo com as respostas dos estudantes. Falar sobre estar se sentindo preso, sobre dor insuportável, sobre estar sem esperança, sobre não ter propósito, sobre ser um peso para os outros, agir de modo ansioso, agitado, irresponsável, dormir muito ou pouco, se sentir isolado, demonstrar raiva ou falar sobre vingança. Então, o questionário também fez um levantamento de vários desses sintomas aqui no final. Uma das perguntas do questionário foi: com que frequência você pensa em sair do curso? E aí a gente tem uma porcentagem aqui bem boa, que é esse quadro aqui amarelo, de pessoas que pensam entre todos os dias a uma vez por semana.
Lembrando que a gente está falando de pós-graduandos, que teoricamente são pessoas que já estão mais decididas, né? Não estão mais com tantas dúvidas vocacionais. Aqui eu tenho alguns comentários dos estudantes que são, não é uma opção devido à bolsa, mas já pensei que desistiria caso não fosse bolsista. Outras pessoas dizem, às vezes, depois das sessões com orientador. É, e assim vai. No final a gente vai ter uma penca de comentários dos estudantes. Você sente que fatores dentro da universidade te desmotivam a seguir concurso? Sim, a gente tem aqui 72% que dizem que sim, são 405 dos respondentes dessa pergunta. Todas as perguntas eram opcionais para responder, então nem todos responderam todos. E aí, quando a gente analisa aqui dos que responderam que sim, e aí nessa pergunta, como você analisa sua relação com as pessoas do convívio acadêmico, a gente vê que tem uma certa correlação dos que responderam sim com um aumento aqui do número de pessoas que respondeu entre péssima e ruim ou moderada a relação com essas pessoas. O que faz a gente pensar que talvez os motivos ali de desmotivação tenha relação com os relacionamentos. Mais para frente a gente vai ter outras perguntas que aprofundam mais isso. E aí, as perguntas do questionário. Era para a pessoa responder diante de afirmações. O quanto que aquela afirmação diz respeito a ela, se é sempre, frequentemente, às vezes, raramente ou nunca. Aí algumas das frases foram: chora com mais facilidade do que o habitual. Aí a gente teve uma galera aqui que disse que sempre, ou frequentemente, às vezes. Não tenho ânimo para cuidar das minhas coisas. Sempre, frequentemente, esse pedaço aqui azul bem grande. Na maioria das noites vou dormir com pensamentos que me incomodam. Quase metade dos estudantes, sempre, frequentemente, eu não coloquei os números aqui, para simplificar. As relações entre as disciplinas iniciais e a prática profissional são claras, raramente e nunca. Esse pedaço amarelo, sou calmo e não fico aborrecido facilmente. Mas uma grande porcentagem aqui diz que sempre, às vezes e raramente. Estou satisfeito com a minha vida. Temos uma parcela boa aqui que tá, uma parcela boa aqui que não, que raramente ou nunca está. Acordo bem disposto e descansado de manhã. Quase metade, raramente ou nunca. Mantenho uma dieta alimentar equilibrada. Também temos uma porcentagem aqui preocupante, que raramente ou nunca está com equilíbrio na alimentação. Faço planos para o futuro. Felizmente, né, a grande maioria faz planos, mas a gente ainda tem uma porcentagem aqui que já parou, ou raramente ou nunca faz planos. Conheço bem os serviços oferecidos pela universidade. Na época, né, em 2018, quase metade aqui raramente ou nunca conheciam os serviços oferecidos. Hoje a divulgação tem sido um pouco maior. Sinto que a universidade se preocupa com minha saúde física. A grande maioria acha que raramente ou nunca. Fico ansioso na maior parte do tempo. Mais a metade sempre ou frequentemente fica ansioso. Ansiosidade foi um dos sintomas mais presentes numa pergunta ali mais para frente sobre sintomas. Sinto vontade de dormir o tempo todo. Quase metade, sempre ou frequentemente, sente vontade de dormir o tempo todo. Sinto que não consigo corresponder às expectativas das pessoas. Mais da metade, sempre ou frequentemente. Acho que meus problemas são tão grandes que morrer é a solução. Aqui eu coloquei o número das pessoas que responderam, né? Sempre ou frequentemente, a gente tem 50 pessoas concluindo que a morte é a solução para os problemas dela. E 70 que pensam nisso às vezes. Sinto que minhas ideias ou pensamentos estão bloqueados. Aqui também uma grande porcentagem, sempre ou frequentemente. Tenho dificuldade de organizar minhas ideias ou pensamentos. Mais uma grande porcentagem também, que sempre ou frequentemente tem dificuldade, né, de organizar os pensamentos, as ideias.
Também tivemos outras afirmações que era para a pessoa dizer se concordo totalmente, concordo, não discordo nem concordo, discordo ou discordo totalmente. Minha motivação com o curso cresce cada vez mais. Esse pedação aqui amarelo discorda ou discorda totalmente. Ou seja, então a gente vê que a motivação deles está decrescendo. Sou extremamente motivado com o meu curso. Uma boa parte aqui também discorda, mas tem uma parte considerável aqui que concorda. Apesar dela ser, né, essa motivação ser decrescente. Sei exatamente o que fazer quando terminar o curso. Esses dois quadros discordo totalmente, que é mais da metade. Nunca pensei em me suicidar. Tem esse grande pedaço aqui que discordo totalmente. Eu tô mostrando eu tô dando ênfase nesses aqui porque são os grupos que a gente quer focar, porque nosso objetivo é melhorar a saúde mental na universidade, tá? Participe e conheça oportunidades de atividades de extensão universitária. Mais da metade discordo totalmente. Mesmo que pudesse, não mudaria de curso. A gente tem aqui uma boa parcela que discorda totalmente, ou seja, são pessoas que talvez mudariam de curso se pudessem. Sinto-me envolvido com o meu curso. Quase metade discorda totalmente. Tenho dúvidas vocacionais. Uma boa parcela aqui tem dúvidas vocacionais e, né, lembrando que a gente está falando de pós-graduandos. Sinto que a universidade se preocupa com minha saúde mental. Sinto que a universidade se preocupa com a minha saúde mental. Discordo totalmente. Assinale as alternativas que você considera como importantes fatores de desmotivação. Mais para frente eu vou ter um gráfico mostrando essas respostas aqui, mas para adiantar para vocês, né, normalmente a gente pensa que os fatores de desmotivação estão mais realizados ou estão mais ligados com falta de investimento, estruturas ruins, falta de bolsa, mas a gente acabou vendo que a maioria dos votos foram para fatores relacionados a relacionamentos humanos, que estão mais desmotivando os estudantes. Além desses, né, esses outros aqui. Vou tirar aqui para vocês verem. Tem uma outra pergunta que mais pra frente eu vou voltar nesse slide. Nesse slide não, nessa pergunta desse questionário, que a gente vai destrinchar ela mais, organizar isso aqui. Esse aqui é um dos comentários. Mais pra frente a gente vai ver outros comentários. Assinale os sintomas que você apresenta ou já apresentou durante o curso, que acredita estarem relacionados de alguma forma ao NB. Bom, aqui eram as opções, algumas opções fechadas, e aqui o que as pessoas marcaram em outros. Ansiedade, como eu comentei com vocês, foi o que foi mais escolhido, em que 522 pessoas marcaram, quase 90% mostram ansiedade. Depois a gente tem o desânimo, a irritabilidade, energia, desejo e motivação reduzidos, tristeza, reclamações constantes, oscilação de humor, atenção e concentração reduzidas, sonolência, humor depressivo, isolamento social e apatia. E dentro desses outros aqui a gente teve raiva. Os que estão em negrito são os que estavam aparecendo de forma mais frequente nos resultados. Frustração e sensação de incapacidade, medo, síndrome do pânico, estresse e doenças físicas causadas por ele, depressão, dores corporais, baixa autoestima, além de outros aqui, como pensamentos suicidas recorrentes, nunca o que faço está bom o suficiente, falta de esperança com relação à vida. Aqui alguns comentários, né? Sou medicada contra ansiedade e depressão há 3 anos. E sim, alguns dos poucos amigos que tenho na pós-graduação também são, só que ninguém conta. Assim como eu também não conto. Peço por gentileza que de fato esse questionário seja anônimo.
Mas, por outro lado, a gente tem, né, fatores de proteção. E aí, que são esses aqui que a gente tá vendo, né? Bem-estar psicológico, emocional, humor positivo. Isso aqui eu peguei dessa Suicide Prevention Resource Center, dos Estados Unidos. Apesar de que eu acho que isso aqui são mais sintomas resultantes da proteção do que o fator de proteção em si, mas beleza, são fatores de proteção. É, a gente teve a pergunta, né? Como você acha que a UNB poderia contribuir para a sua saúde física? Dezenas de respostas relacionando a valorizar atividades físicas de construção de vínculos, né? Em geral, mais ofertas e divulgação das práticas físicas saudáveis e holísticas para pós-graduandos, com horários acessíveis de maneira gratuita, de baixo custo, mais segurança para andar a pé no campus, mais tempo de curso, menos atividades por semestre, carga horária e exigências reduzidas. Esse número em parênteses é a quantidade de vezes que essa resposta foi repetida, só que com outras palavras, assim. Eu coloquei aqui uma representante, no mesmo sentido. E algumas pessoas aqui achando que não tá, já sem esperanças. Alguns dos comentários, né, sobre como você acha que a NIR poderia contribuir para a sua saúde física. Tenho 11 anos na UNB e nunca vi ou ouvi nada relacionado à promoção de saúde física ou mental dos estudantes, que não fosse a disciplina de prática desportiva. Às vezes, essas iniciativas até acontecem, mas não vejo nenhuma divulgação. Criando programas para atividades coletivas que deem acesso à atividade física para pessoas em situação de adoecimento, de preferência dentro de grupos de apoio nos quais se tem atividade física dentro do hall de atividades, uma vez que muitas vezes falta motivação para a atividade. Sinto que o Centro Olímpico é muito distante. Não estou falando fisicamente. Parece que ele nem faz parte da universidade. Aulas de controle emocional e filosofia voltadas para a vida acadêmica e acesso a frutos ao longo do dia, principalmente na biblioteca, e não só no momento da Rio, porque passamos fome. Então a gente teve respostas de vários tipos. Agora, como você acha que a NB poderia contribuir para a sua saúde mental? Valorizando a saúde mental como prioridade máxima, a ponto de ser melhor perder prazos do que horário de meditação, yoga, atividades benéficas à mente. A saúde mental mais importante do que status, do que artigos publicados, do que fama, do que resultados, do que a própria universidade em si. Criando serviços de atendimento institucionalizados nos departamentos, inclusive para tratar professores também, pois eles que nos adoecem. Foi um comentário, né? Propondo mudanças na estrutura de organização acadêmica, em que estudantes fossem consultados na construção dos cursos de seu funcionamento, na institucionalização de uma perspectiva mais interdisciplinar, com mais projetos de extensão, em que o estudante tenha autonomia para a autogestão de algumas dessas atividades e possa criar grupos para desenvolver ações. Adequação na duração dos cursos e dos prazos às regulamentações de instâncias maiores, como o MEC e agências de fomento. É isso que a gente vai lutar. Eu fiz uma observação aqui, né, que há um grande pedido de por favor por trás dessas solicitações, por trás, né, de acusações que estão permeadas de acusação e angústia, se vê uma forte vontade de fazer parte das decisões que dizem respeito a eles. A gente tem outro comentário aqui também que fala sobre isso. Adequação dos regulamentos às situações excepcionais de adoecimento e gravidez, pois o estudante é totalmente desamparado nessas situações. Isso, né, nessa época, hoje a gente já tem uma regulamentação que aumenta pelo menos 4 meses de bolsa em caso de gravidez, que a gente conseguiu, né, pela luta de todos nós, movimento estudantil, pela NPG. Mudança da perspectiva produtivista e internacionalista para uma perspectiva colaborativa, mais inclusiva e mais local, voltada para o contato com a comunidade local, com outras esferas do ensino e, com isso, processos mais transparentes de seleção em que o corpo estudantil possa participar, sobretudo fiscalizando a aplicação de ações afirmativas. Psicólogos para cada área, departamento e instituto seriam legais, mas poderiam começar com oficinas regulares de mediação, yoga, grupos de discussão ou atividades que possam ser feitas com mais pessoas e que ajudem a solucionar esses problemas.
Então, a gente vê que uma das principais solicitações dos estudantes é ter mais participação, ter mais voz, ter um ambiente mais colaborativo, mais inclusivo, que o estudante se sinta parte realmente, seja ouvido, que haja atividades com produção de vínculo, que a gente sabe que é o que segura a pessoa, né, em caso de ideação suicida, são os vínculos que ela tem. Outras respostas aqui sobre como você acha que o NB poderia contribuir para a sua saúde mental são terapia, mais serviços de fácil acesso disponíveis, né, de terapia, atendimento psicológico, muitas respostas nesse sentido, mais comunicação, questionários como esse, periódicos, oferecimento de avaliações psicológicas, estando ciente do que ocorre nos cursos de pós, canais de comunicação, procurar saber mais sobre assédio moral provocado pelo orientador, aproximando-se mais dos alunos, a caixa alta foi dos estudantes, divulgação dos programas de ajuda psicológica, deveria existir alguma pessoa ou algum treinamento aos servidores para que eles fossem capazes de identificar quais alunos estão com esse tipo de problema. Muitas vezes a pessoa não faz ideia que tem depressão, ansiedade, etc. Espaço institucional para reclamações e denúncias para casos de assédio moral e sexual e de conduta abusiva por parte de servidores e estudantes, com a devida proteção para que estudantes não sofram retaliações e prejuízos em seus percursos acadêmicos e profissionais, como é prática corriqueira quando não atendem às expectativas de professores, orientadores e coordenadores. Outras atividades, né, de grupos, vínculos, atividades de escuta em grupo, roda de conversas frequentes, guiadas. Então, só para atualizar algumas coisas aqui, isso aqui foi em 2018, de lá para cá, essa comissão para propor políticas de atenção à saúde mental do estudante acabou gerando a da Azul, que é atualmente um setor que cuida, que já sistematizou e tem cuidado bastante agora a, da divulgação para os estudantes de como que de caminhos possíveis de atendimento psicológico na universidade. Então, houve alguns avanços nesse sentido. A gente está aqui, né? Estou gravando esse vídeo aqui em 2021, em junho. Então, algumas dessas coisas aqui já melhoraram. Apesar de que, mesmo lá naquela época, a gente já tinha algumas dessas coisas, mas foi visto aqui, né, que os estudantes, vocês vão ver mais para frente nos comentários, não chegaram a denunciar, inclusive aqui no espaço institucional, a gente já tinha, né, a ouvidoria, mas os estudantes ou não conheciam ou não tinham coragem, porque tem isso aqui, né, devida proteção para o estudante não sofrer retaliação. Outras formas que a UNB poderia contribuir para a saúde mental dos estudantes. Oferta de simpósios, palestras, workshops, conversas para estudantes e professores, motivação, campanhas sobre relação humana saudável, e vários outros comentários aqui no sentido de trabalhar com os professores também. Atividades de meditação, flexibilizar mais, respeitar o ritmo de cada aluno, trabalhar também com os orientadores, talvez com a elaboração de algum plano para estabelecer os limites, oferecendo mais liberdade para o estudante para poder inovar e espaço para criatividade, né? Bolsas também, a gente teve 4 pessoas que acham que isso também é um fator de saúde mental, também acho. Atividade física também é um fator de saúde mental. E facilitar as transações que são extremamente burocráticas, tal. A gente já teve uma evolução nesse sentido também, de lá para cá, com a informatização, o aumento, né, da informatização. Eu vou continuar agora a apresentação aqui. Eu vou continuar agora a apresentação aqui. A gente tem alguns dos gráficos que não estavam lá, mais atualizados. Esse aqui é aquele que eu falei, né? Assinale as alternativas que você considera como importantes fatores de desmotivação.
E a gente vê que essas aqui, posicionamento em relação aos professores, orientadores, coordenadores, secretaria, são todos esses aqui que somam 55% dos fatores de desmotivação do UNB. E aí, na pergunta outros, aqui a gente tem os comentários dos outros mais marcantes, mas aqui em cima eu agrupei as 76 respostas, né? Nesses grupos aqui que são. E o mais que foi mais respondido foi questões de relacionamento, principalmente competitividade, individualismo, isolamento. Em segundo lugar, praticamente empatado, desrespeito à autonomia, principalmente incompreensão de exigências a que são submetidos e falta de apoio a ideias próprias. Aí depois, com um pouco menos de votos, falta de perspectiva profissional, bolsa insuficiente e outros que são relacionados a condições socioeconômicas e maternidade do pós-graduando. Aqui eu tenho um quadro geral de alguns dados demográficos aqui de idade, por exemplo, desses pós-graduandos, a grande maioria tem a grande maioria não, né? A grande maioria tem entre 21 e 35 anos. Quanto ao consumo de álcool e outras drogas, a gente viu aqui que tanto iniciou ou aumentou o uso de álcool ou outras drogas com o ingresso na universidade, que é um número bastante grande. A gente sabe que o consumo de drogas ele também está relacionado com o suicídio. Aqui tem outros dados, se vocês quiserem olhar, sobre esses nossos estudantes. Aqui tem algumas referências daqueles primeiros slides da apresentação. E agora eu vou trazer aqui alguns comentários, só para vocês terem uma palhinha, né? Mais para frente eu vou entrar com os comentários de vez. A academia não quer saber de nossas particularidades, somos máquinas de produção. Esse sistema Lattes adoece e mata nossa vocação. Quantidade real impraticável de leituras por disciplina, tudo isso gerando esforço extra, cansaço, sufocamento da liberdade de pensar, desestímulo. Sinto um vazio da universidade quanto à nossa saúde mental, não há divulgação de quem e de como devemos buscar ajuda. Apesar dos alunos serem o objetivo existencial da universidade e seus membros, professores e funcionários, os alunos não são vistos nem tratados como foco para a formação profissional e preparação dos mesmos para o mercado de trabalho. Aluno é tratado pelos professores como carga, incômodo ou mão de obra barata para projetos de pesquisa. Não existe um interesse genuíno na transformação do aluno em um profissional. Isso é no geral, tem algumas exceções. Sobre alguns dos sintomas, né? Somos muito cobrados, temos poucos recursos, muitos dos equipamentos que precisamos estão sucateados e temos que nos virar sozinhos por conta disso. Acaba que fico com muita ansiedade devido a esses fatores. Tenho transtorno de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Desenvolvi gastrite nervosa no doutorado. Muitos comentários também no sentido de competitividade. Muitos outros no sentido de desumanização, por exemplo, em que os estudantes não se sentem vistos, eles se sentem tratados como máquinas de produção, pressão totalmente desmesurada para produzir, e alguns comentários também sobre o sentido do fazer acadêmico. A vida de pós-graduando, em grande maioria dos casos, é sinônimo de tristeza, sofrimento mental, ansiedade, muita depressão, baixa autoestima, sendo estes sintomas que sinto com bastante frequência. E não temos ajuda de ninguém, a gente tem que dar conta de entregar a pesquisa no prazo certo, mas ao completarmos essa etapa, no final estamos destruídos emocionalmente, fisicamente e mentalmente. É muito angustiante em você ver que um sonho virou um trauma na sua vida, que pode demorar anos para recuperar, caso consiga. Aqui a gente vai entrar nos comentários agora. Então, obrigado por terem ficado até aqui, quem ficou. Se quiserem continuar, daqui para frente vai ser só leitura de comentários. Quem quiser pode prosseguir também para o próximo vídeo. Durante a graduação, a UNB, parte organizacional, estrutura e de pessoal, certamente foi a parte mais difícil e não o conteúdo das matérias. No doutorado, sinto a completa falta de interesse dos professores em trocar experiências. Isso só ocorre se eles sentem que podem ganhar algo pessoal ou profissionalmente. Pelo menos uma parte dos professores que tive contato.
uma espécie de assédio ou coisa parecida. Mais uma vez, o mais difícil não são as matérias, e sim resistir a uma estrutura tão desviada de seu foco e voltada para si própria. Em 2017, tive que parar meu doutorado por 6 meses devido a crises de pânico por conta de ansiedade gerada por problemas pessoais que foram agravadas pelo estresse do doutorado. Na maioria do tempo, eu penso em desistir, mas não sei o que é pior. Se é saber que sou uma desistente e não conseguir algo que eu quero e sempre idealizei, ou continuar com o estresse e a cobrança tanto por parte da universidade, orientador e da instituição de fomento da bolsa com prazos para defesa, renovação de bolsa e falta total de estabilidade. Falta apoio emocional e logístico e a orientação é falha. Minha matrícula é do doutorado e adorei essa iniciativa de vocês, pois me sinto desmotivada cada vez mais sobre tudo que envolve o meu curso. Não sou de desistir de nada na minha vida, mas pela primeira vez penso nisso todos os dias. Mas não sabia a quem recorrer. Se puder ter uma entrevista com vocês, seria muito oportuno para mim. Obrigada por essa oportunidade. Quando entrei no doutorado, senti uma alegria imensa. Logo fiquei sem orientador por 8 meses. Quando a coordenação conseguiu meu orientador, no qual tudo que fazia não estava bom, mostrei meu projeto para o orientador na frente de meus colegas e eles ficaram me escrutinando na frente deles, me desvalorizando, fazendo perguntas que nem eles mesmos sabiam, chegando a um nível de muito estresse. Por solicitação do orientador, fiz alteração no projeto de um dia para o outro e não foi suficiente, e só depois de uma semana leu o projeto. Depois de muito estresse, ela foi sincera e chegamos na decisão de descontinuar a orientação. Porém, os orientadores são sobrecarregados de orientando, dificultando a assistência pelo orientador. Tranquei o mestrado no primeiro semestre de 2017, devido a uma depressão. Estava estressada, descrente, sobrecarregada. Perdi mais da metade do meu cabelo e chorava em situações variáveis. Não conseguia mais me identificar com meu trabalho e ainda fui reprovada em uma disciplina sem justificativa. Devido ao meu estado mental, não quis pedir revisão da nota, apenas comuniquei à orientadora o trancamento do curso devido à minha situação mental, ocasião na qual ela me disse: depressão é comum no meio acadêmico, muitos alunos e professores a têm e tomam medicação, inclusive eu. Senti que a situação foi banalizada, tanto que os professores vivem, os que têm depressão, como a minha, por querer sair do curso. Não tenho planos de voltar ao meio acadêmico. Surpreendentemente, minha depressão melhorou de forma considerável após o trancamento e hoje está sob controle com psicoterapia. Agradeço a iniciativa dos colegas acerca do tema. Particularmente, eu percebo que a cobrança aliada a uma rotina conturbada com família, esposa, filha, aluguel, falta de recursos financeiros, potencializa demais as estruturas mentais de um aluno da pós. Esses motivos, particularmente, influenciaram demais a minha estadia acadêmica. Passei quase 2 meses sem conseguir abrir minha dissertação. Quando sentava em frente ao PC, sentia ânsia de vômitos, calafrios e choros espontâneos. Mas graças ao apoio da família e forças que eu não sei de onde saíram, estou próximo de defender minha dissertação. A falta de orientação, compreensão, críticas destrutivas e outros como pressão, cobrança excessiva ou a total falta da mesma contribuem para um agravamento do estado do aluno como desânimo, procrastinação, desmotivação, ansiedade, estresse elevado, estafa mental e depressão. A maioria não vê a depressão como doença, mas acham que é somente preguiça ou frescura. É importante e necessário um adequado tratamento para os estudantes e maior compreensão com relação a prazos. A falta de comunicação entre os mesmos também é um impasse que só atrapalha o bom andamento do curso. O nível de cobrança é totalmente desnivelado com as condições de trabalho e apoio dado aos pós-graduandos pelo Instituto. Sou professora universitária e faço parte do doutorado, muito mais pela exigência profissional. O programa em si, do qual faço parte, é um ambiente saudável para mim. Nocivo é o meu ambiente de trabalho. Este sim é um ambiente esquizofrênico. A pós-graduação tem sido uma terapia para mim. Seria bom propor um estatuto com o direito e deveres dos alunos de pós-graduação, com grade horária máxima e mínima, os limites que devem ser respeitados.
As aulas da pós-graduação foram um dos principais motivos que me levaram a desistir do curso. São repetitivas da graduação, sem foco e com matérias inúteis para a vida profissional, o que leva a cada dia menos interesse e motivação. Conheço pelo menos outros 5 colegas que não gostavam das aulas e um também saiu da pós-graduação. A estrutura da universidade é muito boa, mas sinto que ser botânico é muito mais do que isso. Acho que o meu crescimento não é tão legal e isso me trava de um jeito que não consigo fazer nada. Já procurei apoio psicológico na universidade por mais de um ano e nunca tem vaga. Não são todos os professores que são cruéis, mas alguns acham que a reprovação é um filtro de qualidade e inventam critérios absurdos. E o medo de perder a bolsa e ter que devolver o dinheiro é desesperador. E então me isolo e me sinto sozinho e tento terminar isso de qualquer jeito. Muitas vezes, a ansiedade do aluno pode não ser gerada pela pressão efetiva do departamento ou dos próprios orientadores. Às vezes, a pressão interna é bem maior. A universidade em si é totalmente alheia à saúde mental dos alunos. Pelo contrário, em diversos contextos, professores trabalham para produzir adoecimento psíquico. No que tange os programas de pós-graduação, é extremamente necessário ter regras, decretos, portarias, regimentos, etc., que sejam claras sobre os deveres e direitos do professor orientador e aluno orientando. Esta clareza torna a relação professor-aluno mais justa e não cria uma dependência do aluno orientando face aos humores e demais atividades dos professores orientadores. Um exemplo desta situação é a necessidade de determinar o prazo de entrega das revisões de texto feita pelos professores orientadores. Assim como também deve haver prazo para a marcação das bancas de qualificação e defesa de dissertação e doutorado. Outro exemplo é a necessidade de criar procedimentos formais nos departamentos que comprovem a entrega dos trabalhos parciais de dissertação e tese para efeitos de comprovação junto ao UNB, que o aluno orientando cumpriu com as tarefas pertinentes à pesquisa. Estes procedimentos evitam uma possível escusa do professor orientador no cumprimento dos seus deveres e impute isto aos orientandos. Tenho a sensação que o meu instituto cobra além da nossa capacidade como pós-graduandos, e não importa o quão bom estejam seus resultados, eles nunca serão bons o suficiente. Sinto-me diariamente desestimulada. Na sala de aula, os professores não fazem questão alguma de te ajudar a crescer como pesquisador. Eu curso fisioterapia, e depressão e ansiedade atingem todos os estudantes em maior ou menor grau, e infelizmente a maioria não tem conhecimento. Posso afirmar que isso não é algo tão velado. Tem se falado mais, mas ainda é um tabu. Todos sabemos que a saúde mental dos alunos em geral não são boas. Não é boa. E posso afirmar que dentro do campus Ceilândia houve casos de suicídio. A gente sabe por ser amigos próximos ou amigos de amigos. Complicado. Durante o semestre são uma pessoa e quando ele acaba é um alívio. Vários problemas de saúde desenvolvi após ingressar na universidade e eu consigo pontuar vários e tento ir ao psicólogo porque a ansiedade acaba comigo. Horrível isso. Mas como todo estudante pensa, a graduação é um mal necessário. A gente vai levando até acabar logo isso. O questionário apresenta alguns vícios que induzem respostas, ao invés de apenas direcionar. Já partiram do pressuposto que há sofrimento. Sugiro cautela com o estudo. Tenho enfrentado depressão e graves crises de ansiedade no processo de escrita da dissertação de mestrado. O nível de exigência e o número de trabalhos, leituras, muitas vezes não relaciona com seu objeto de pesquisa. Publicações e grupos de pesquisa são enormes e isso acaba sobrecarregando muito. Estou completamente satisfeito com o PPG-FIO, que atualmente tem uma presidente e corpo docente superior atenciosos com seus membros. Parabenizo a universidade pela iniciativa de procurar saber sobre a saúde mental dos discentes,
pois realmente alguns estudantes não conseguem lidar bem com a pressão inerente às avaliações. Falta integração entre professores e disciplinas do curso e atenção quanto às necessidades profissionais e pessoais do aluno. O tratamento é focado apenas no rendimento final da disciplina e, por serem todos os alunos adultos, não há preocupação institucional com tratamentos pessoais e afetivos. Todos são tratados como números. Também não há preocupação, como em todos os níveis de educação do país, com a competência do futuro profissional. Existe uma preocupação excessiva com a produção dos alunos, dos professores e do curso para atingir as pontuações exigidas pelo MEC. A própria avaliação do MEC é falha quanto à qualidade da ciência e educação no Brasil. O curso ainda está mal organizado, o que traz mais descontentamento. Se eu não tivesse que devolver a bolsa CAPES, já teria saído do doutorado, PPG Botânica. Eu me sinto agradecida ao UNB por ter me recebido com os braços abertos. Eu estou dando o meu melhor e seguirei dando o melhor para poder retribuir publicando em revistas de alto nível. Sou aluna da pós-graduação e me sinto totalmente sozinha na UNB. A maioria dos professores não presta atenção nas demandas dos alunos e não se importam em fazer um trabalho que seja adequado. Tenho tido muita ansiedade por conta da escrita da dissertação e minha orientadora não dá o mínimo. Na verdade, a crise advém da minha relação com ela. Em quase 2 anos de mestrado, ela nunca me indicou uma referência para leitura, nunca leu os materiais que eu enviei e pouco se interessou em saber de fato sobre a pesquisa, que também é dela. O momento da defesa se aproxima e me sinto perdida. Essa situação gera muita ansiedade. A vida acadêmica é muito desonesta e eles se preocupam somente em produção. Não entendo como um curso que se diz de saúde produza tanto adoecimento nos estudantes. Admiro esta iniciativa. Parabéns. No decorrer do curso, fiz disciplinas em que todos os professores não eram organizados pedagogicamente. As avaliações não eram estruturadas, planos de ensino não foram entregues e as aulas eram soltas, sem uma linha de ligação entre os temas abordados. Isso desmotivava bastante. Outra questão que vale dizer é que as aulas onde os professores eram organizados pedagogicamente, tudo fluiu muito bem. Conheço relatos de colegas que eram muito sobrecarregados pelos orientadores. Diziam que os orientadores não flexibilizavam algumas coisas. Não tive esse problema com a minha orientadora, pelo contrário. Ela sempre foi muito amiga e companheira nesse processo todo. Outra coisa que notei é que alguns colegas acabam se desmotivando por causa de fatores externos à universidade, problemas familiares, dificuldades financeiras, etc. Nisso, exigem uma flexibilização que a academia não consegue atender em sua totalidade. Por fim, muitos culpabilizam a instituição, sem se atentar ao que a mesma exige de seus discentes. Somos muito cobrados, temos poucos recursos, muitos dos equipamentos que precisamos estão sucateados e temos que nos virar sozinhos por conta disso. Acaba que fico com muita ansiedade devido a esses fatores. Tenho transtorno de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Desenvolvi gastrite nervosa no doutorado. Gostaria de obter por e-mail o levantamento da quantidade de suicídios de estudantes, se possível, por níveis, graduação, mestrado e doutorado. Fiquei surpresa ao saber que a UNB Ceilândia teve muitos suicídios. Observação: minha relação com o coordenador do curso é indiferente. Houve uma mudança durante o primeiro ano. As disciplinas da Faculdade de Tecnologia sofrem com a mudança do que atualmente praticado no mercado. Já pensei em desistir do mestrado logo no final do primeiro semestre, porque eu não tinha a bolsa da CAPES e não via sentido no que estava fazendo em relação à vida profissional. Foi aí que descobri que minha inquietação não era somente no lado profissional ou a preocupação pela falta de dinheiro, e sim a maior inquietação que existe no ser humano, a busca de sentido para a vida. Procurei estudar mais sobre a própria religião. Eu era batizada na Igreja Católica e desconhecia minha fé. Com a ajuda de livros, palestras e vídeos de padres excelentes, e principalmente a graça de Deus, consegui ver e entender que o dinheiro ou o reconhecimento profissional não é o que importa na vida. E também descobri que falam muitas mentiras sobre a Igreja Católica. Esquecem de ver a história dos santos que vieram de lá. Quem tem um porquê de viver pode suportar quase qualquer como, escreve Viktor Frankl, citando Nietzsche. Durante a Santa Missa, descobri em Jesus Cristo o meu porquê. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Santo Agostinho tem uma frase muito boa: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Depois de descobrir a origem dessa inquietação, ou seja, a falta de Deus no centro da minha vida, seu devido lugar, tudo fez sentido e agora posso suportar qualquer como, porque Ele está comigo me ajudando. Só tenho que usar a inteligência e a saúde que Deus me deu para encarar as batalhas e obstáculos de todo dia até o fim. Resposta referente à minha primeira orientação, a qual tive que mudar por problemas de relacionamento e abuso psicológico. Faço terapia há 2 anos e 2 meses, e um dos pontos muito abordado é a questão acadêmico-profissional. Voltei para a academia, mas por falta de opção no mercado de trabalho. Com o tempo, a família foi aumentando e o emprego público como professor foi me consumindo. Não consigo mais estudar e dedicar-me como antigamente. Isso me desanima bastante, mesmo estando de licença do trabalho. Tive um problema pontual com o professor, mas nada que comprometa a postura dos demais. O sistema imposto para o estudante de pós-graduação da UNB é inflexível, desconsidera os imprevistos relacionados à pesquisa dos alunos, falta de recursos financeiros, tanto para a coleta de dados quanto tradução de artigos, dificultam a saúde mental de qualquer pessoa. Além disso, a relação tensa entre orientando e orientador muitas vezes cria dificuldades que não deveriam existir, tirando aos poucos casos de discentes relapsos, que são poucos. Há discentes que se esforçam além de seus limites e, mesmo assim, o orientador tem a capacidade de chamar-se de preguiçoso para os colegas de trabalho. Descobrir que seu orientador não acredita em você é um balde de água fria para o discente, e isso acaba refletindo nas quantidades e qualidade das produções e, consequentemente, na saúde do discente. Assim, depois de muitos imprevistos ao longo do caminho, há ainda a pressão de não ter prorrogação de alguns casos só porque o coordenador não quer, mesmo que você tenha acabado de coletar os dados 2 meses antes da defesa. Eu entrei na pós porque meu sonho é ser docente, mas o doutorado me trouxe um dano mental absurdo. Não me joguei na frente de um carro há uns 6 meses atrás porque minha família me ama muito, e foi isso que me impediu. Achei egoísmo da minha parte tirar minha vida e causar tanto sofrimento a eles, mas ainda sofro consequências da turbulência emocional que foi fazer segunda pós desumana, que não é exclusividade da UNB. Tenho episódios de depressão, ansiedade, bruxismo, gastrite e fúria, fora a situação financeira que apertou, porque fiquei sem bolsa após a primeira defesa. Mesmo a CAPES tendo me concedido mais 6 meses por eu não ter recebido bolsa quando entrei. Detalhe importante, minha tese só saiu porque eu paguei todos os custos para a coleta dos dados, análises laboratoriais e traduções. Essa pressão para conseguir os dados refletiram no meu texto. Muito boa iniciativa. Parabéns aos organizadores dessa pesquisa. A UNB está muito se vira, literalmente. A Secretaria de Pós-Graduação não gosta de dar nenhuma informação. Tudo que você pergunta, eles falam que não sabem ou para o aluno ler o edital. E quando você quer resolver algum interesse e tem noção de como resolver ou entrar em determinados editais, apenas uma que sabe. As outras acham ruim de você perguntar. Já aconteceu comigo de uma secretária e uma estagiária de falar para mim, lá vem ela. Como se eu estivesse incomodando-as de colocá-las para responder uma dúvida. Outro problema também é em relação aos equipamentos para realizar pesquisas. Os alunos praticamente não podem tocar no aparelho com medo dos alunos quebrarem sem ter um responsável para pagar o conserto. Por um lado, entendo devido à dificuldade de receber o dinheiro para o conserto, mas quando o equipamento foi comprado através do dinheiro de uma pesquisa, o professor praticamente não deixa usar. Acaba gerando briga entre os professores e acho que prejudica e a pesquisa fica cada vez mais lenta. Em relação aos técnicos dos laboratórios e da limpeza, não tenho nenhuma reclamação. Os próprios professores se colocam em posição de competição com os alunos. Se algum aluno se destaca, ele passa a ser perseguido pelo corpo docente.
Sou do curso de Direito e tenho muito orgulho de estudar na UNB. Contudo, em relação à minha estadia, eu tenho enfrentado dificuldade imensa com a questão financeira, porque o custo de Brasília é extremamente alto para os meus padrões e vivo em condições precárias. Consegui bolsa de estudo há alguns meses, mas este mês não recebi e dependo exclusivamente desse recurso para me manter aqui, já que estou em fase de pesquisa de campo no norte do país, que envolve recursos consideráveis para o deslocamento e não posso assumir um trabalho nessas condições sem comprometer a qualidade da pesquisa. Parabéns pelo engajamento nesta área. Será uma pesquisa essencial para direcionar as mudanças. Antes tarde do que nunca. Parabéns pela iniciativa. Minha incapacidade mental me deixa com sensação de impotência. Na pós-graduação, não somos orientados sobre metodologia e escrita acadêmica. Poderia comparar com um aluno de gastronomia que nunca cozinhou, mas que o professor exige que apresente um prato requintado e original. Se não sabe nem manejar os instrumentos e nem o significado dos termos, isso é loucura. Todos os meus colegas de turma terminaram com doenças e sequelas terríveis. Hoje não indico a UNB a nenhum pai que procura, porque digo que o mar é para quem já sabe nadar, não para aprendizes que querem aprender. Tive depressão, crise de ansiedade e ataques de pânico durante a pós-graduação, e sei que muitos colegas também tiveram problemas mentais. A questão é seríssima e exige atenção dos professores e da reitoria. Os professores do programa de pós-graduação em Geociências Aplicadas se acham a última Coca-Cola do deserto. São arrogantes, mal-educados, o ego do tamanho do mundo. O professor tal do departamento é um péssimo professor. Além do mais, quando se marca uma reunião na sala do sujeito, ninguém consegue ficar lá dentro, a não ser que seja amante do cheiro da fumaça de cigarro. A professora tal não dá conta das atividades que realiza e inventa ser coordenadora do laboratório. Professora. O professor é um psicopata de carteirinha, além de só enrolar durante as aulas. Não sei como um cara desse não passa por uma reciclagem, enfim, um verdadeiro descaso com esta grande instituição. Sou do mestrado de matemática. Me sinto desamparado desde quando comecei a cursar, em março de 2017. Acho que alunos, servidores e professores ainda não prestam a devida atenção à saúde mental dos membros da universidade. Entretanto, sinto que estamos melhorando gradualmente nessa questão. Há um estímulo à competitividade entre os alunos e há violências simbólicas frequentes nas aulas por parte dos professores contra alguns alunos por razões que não são claras. Os professores precisam de atendimento psicológico para saírem da posição infantil de competir com os alunos ou sentirem-se ameaçados por eles. A relação está invertida. Em sala de aula do mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, PPG-DH, a professora e ex-coordenadora do programa praticou atitudes vexatórias contra mim e outros colegas da turma. Minha orientadora é fantástica, incrível, e também ajuda a lidar com as dificuldades do curso. Mas alguns professores das disciplinas que temos que pegar fazem questão de humilhar os alunos, mudam critérios avaliativos quando não gostam do aluno, ridicularizam os alunos. Assédio moral sempre está presente no cotidiano do Instituto de Psicologia. Sobre os exercícios físicos, minha questão maior seria com que tempo praticar atividades físicas, sendo que estamos constantemente envolvidos, física e mentalmente, com o desenrolar da pesquisa? É uma questão. Acho que faltaram uma ou duas questões envolvendo o lazer dos estudantes. Certamente as respostas seriam que não há tempo, nem ânimo, nem entusiasmo algum para tal. Agradeço muito pelo questionário. Acho a iniciativa importantíssima. Meus parabéns. Orientadores que querem apenas artigos publicados
E quando se tenta expor problemas acadêmicos e dificuldades devido à pressão psicológica, eles ignoram. Infelizmente, relações entre professor e aluno podem muitas vezes ser adoecedoras. Vivi um pouco disso na minha trajetória na UNB. Eu gosto do curso, eu realmente sou botânico, mas sinto que não sou o suficiente e isso parte de mim. Sinto que os alunos são empurrados aos desejos e expectativas de seus orientadores, muitas vezes não tendo vontade própria do tema de sua tese ou o rumo que o estudo levará. Além disso, os professores se aproveitam do empoderamento que possuem na sala de aula para ensinar sua própria convicção ao invés de tratar de assuntos relevantes. O ponto positivo da pós, como crescimento pessoal, foi parar de me importar com as expectativas de outras pessoas. O que realmente importa é como me sinto com o que faço. Assim que entrei na pós-graduação, me senti muito insegura. Achava que minha orientadora me achava burra, uma burra, apesar de ser muito bem recebida no laboratório, tanto pela orientadora quanto pelos demais alunos. Eu chorava, achando que não ia dar conta. Não era boa, insegura ao ponto de falar com a professora com um nó na garganta, e ela sempre foi boa comigo, estava com medo de não corresponder à expectativa. Hoje tomo cloridrato de bupropiona para controlar a ansiedade. Eu amo a UNB. Eu amo a UNB. Exigências descabidas e sem sentido por parte dos professores. Professores invejosos e inseguros. Professores que não sabem ser pessoas, destroem a autoestima dos alunos. Eu gostaria de publicar mais e isso gera muita ansiedade. Procuro participar ativamente das diversas atividades promovidas pela UNB e frequento bastante o curso, mesmo tendo concluído os créditos há um ano, e procuro me envolver com a instituição. Participo como voluntária em atividades de extensão da instituição, onde assumo responsabilidade semanal, cumprindo CH em atendimento e eventual realização de audiências, por entender como contrapartida importante para a comunidade. A questão racial precisa ser levada em conta. Ser negro e negra na UNB não é fácil. Existe muito racismo por parte de professores e alunos. Os prazos de entrega das teses são robóticos. O que me mantém é a esperança de um emprego melhor do que call center em um futuro próximo. Devido à falta de bolsa, estudo e trabalho desde o começo do curso. A ansiedade e o meu nível de irritabilidade decorrentes do acúmulo de obrigações profissionais e acadêmicas me fizeram ter síndrome de Burnout nos últimos 2 semestres. Muita competitividade nos grupos da pós. Uó. Ultimamente, como ando no último ano do doutorado e recentemente passei por um processo muito exaustivo e frustrante durante uma seleção do CNPq, onde nos últimos meses acredito que apresentei todos esses sintomas. Contudo, durante o curso no UNB propriamente dito, esses sintomas às vezes se alternavam, não aparecendo todos de uma vez, mas diria que os mais fortes são o isolamento social, a ansiedade e o desânimo. Acredito que muitos desses sintomas têm a ver com o que já comentei anteriormente sobre a falta de apoio, a pesquisa e as incertezas da vida profissional. Só para dar um exemplo, nessa seleção do CNPq, tive o projeto aprovado como excelente pela banca, mas não financiado por falta de recursos. Isso abala bastante a pessoa e o pior, levaram 4 meses para me dizer isso. A única dificuldade que tive durante o mestrado foram os moldes acadêmicos de escrita. Nisso, em conversa com minha orientadora, ela topou a ideia de escrevermos de um modo diferente e assim construir uma dissertação mais acessível para o público em geral. Fiz a análise dos dados em narrativa literária. Me senti injustiçado por uma menção SR em uma matéria. Esta matéria, com certeza, foi a que tive que me esforçar mais, em particularmente toda a vida acadêmica, e em nenhum momento durante a matéria recebi feedback negativo do professor. Me esforcei bastante e fiquei sem entender o motivo da má avaliação. Sou pós-graduando de um programa de engenharia de materiais em Minas Gerais. Respondi este questionário, pois enxerguei nele a possibilidade de fazer uma autoavaliação. Levei em consideração o que reconheço do programa e o que vivenciei com as pessoas envolvidas nele.
professores, técnicos e outros pós-graduandos, inclusive de outros programas. Medo por causa da violência nos arredores e na volta para casa. Marquei a opção falta de bolsa como um dos fatores que desmotivam alguns dos meus colegas, pois vejo que isso é algo importante na pesquisa. Tenho bolsa, porém observo este problema de falta dela em algumas pessoas, gerando dificuldade para se continuar o curso. Sobre esse colega da outra universidade, os questionários foram enviados diretamente para os e-mails dos estudantes pelas secretarias dos programas. Acho que existe um problema generalizado nas universidades brasileiras. No caso do programa de pós-graduação que participei, sinto que existe uma exigência exagerada para a publicação dos dados da dissertação/tese, incluindo sendo pré-requisito para a defesa e manutenção da bolsa. Isso cria uma pressão psicológica absurda nos alunos, sobretudo porque a política do publish or perish vai no sentido contrário da verdadeira ciência, sadia e paciente. A ciência nem sempre gera dados publicáveis ou modelos sofisticados. Experimentos funcionam em grande parte como tentativa e erro. Publicar em periódicos de alto impacto requer dados excepcionais que precisam ser adquiridos em laboratórios de ponta, coisa que não faz parte da realidade da maioria das universidades brasileiras. Além disso, muitos professores que exigem de seus alunos tais publicações mal têm um bom domínio da língua portuguesa, quanto mais de um inglês formal e acadêmico. Muitos não publicam e querem fazer carreira sendo coautores de seus estudantes. Em síntese, acredito que a pressão por publicações em periódicos de alto impacto, a falta de apoio e nível técnico de muitos professores orientadores, além da incerteza do futuro, são fatores que estão destruindo a vida de jovens que poderiam representar cientistas de sucesso no futuro. Afirmo com segurança, pois hoje sou professor universitário em outro centro, egresso da UNB e vejo estas cenas diariamente. A pós-graduação em geologia se tornou um inferno mental. Os orientadores abandonam os alunos e tratam os alunos mal. Os coordenadores trabalham contra os alunos e não cobram o prazo dos orientadores. 90% dos meus colegas estão no psiquiatra tomando remédio antidepressivo. O problema da pós se resume a 90% a forma como os alunos são orientados. Há exigências de produtividade científica desnecessária, pesquisa sem apoio financeiro e muita, mas muita vaidade acadêmica. Além de tudo, o orientador é uma peça figurativa, um inimigo do saber. Se a universidade quiser reduzir os índices de frustração e evasão e suicídio acadêmico ou não, precisa rever o papel do orientador. Finalmente, estudar deve ser prazeroso e não danoso ao ser humano. Percebo que preciso de ajuda. Por ter uma experiência profissional prévia ao mestrado que realizo na UNB, acredito que muitos assuntos, bem como metodologia de ensino de vários professores, devem mudar. Em sua grande maioria, não todos, ensinam coisas que, evidentemente, não são fundamentais para a disciplina e a vida profissional, servindo apenas como acúmulo de conteúdo para provas puramente teóricas, na qual o aluno é submetido à velha técnica de decorar para passar. Sofri por sensação de negligência, abandono, tanto de professor em disciplina importante, quanto por orientador, sumi 2 meses no semestre de escrita da dissertação. Todas as dificuldades que senti vieram devido a professores de 2 disciplinas e uma monitora, que assediavam moralmente os alunos. Todas as outras disciplinas, orientação, estágio, projetos de extensão e atividades extras sempre foram ótimos, mas a reclamação dos alunos é generalizada quando se refere a alguns dos professores. Me preocupa a individualização do quadro sintomático e a patologização individual de um quadro que diz respeito a um problema mais geral e estrutural, como um questionário tão focado na construção de um perfil individual. Porque são grandes as chances disso ser usado em desfavor dos estudantes ao reforçar uma retórica de que trata-se de casos de insucesso por conta de questão de perfil individual. Só esclarecendo, o questionário teve como objetivo fazer um levantamento do quadro de sofrimento mental dos pós-graduandos para a gente investigar também as causas, tentar trabalhar não só nas pessoas que estão em sofrimento, mas também numa investigação da origem desse conhecimento. Então, a princípio, realmente foi feito um levantamento do quadro geral de sofrimento mental dos estudantes, que já é uma retórica existente, inclusive usada para insuflar a hierarquização e competição entre estudantes. Quem consegue ter um percurso acadêmico de sucesso
apesar dos percalços, e quem não consegue por incapacidade individual, o que termina por inviabilizar uma política geral de acolhimento da diversidade de trajetórias e de problemas enfrentados por estudantes dentro e fora da universidade. Não é mera coincidência, não só que tenha havido uma intensificação nos adoecimentos no período de crescente precarização dentro das universidades, como também não é por acaso que esse quadro se intensificou com o aumento da entrada de grupos específicos que antes não acessavam a universidade. Grupos de baixa renda que adentram um espaço elitizado, grupos étnicos raciais que adentram esse espaço elitizado, no qual ainda são vistos como objetos de estudo e não como detentores e produtores de conhecimento, grupos marginalizados por marcadores de gênero que adentram um espaço que lhes nega visibilidade, grupos marcados pela deficiência física que são considerados como fardos sociais. As universidades, de maneira geral, não se mostraram capazes de acolher esses grupos em suas singularidades e oferecer o apoio necessário para lhes conferir o devido reparo social pelo histórico de direitos negados por gerações e seus povos e comunidades, como também não tem conseguido equiparar as condições materiais dentro da universidade para suprir as limitações que permeiam o cotidiano desses estudantes como resultado da longa trajetória de exclusão e de falta de acesso a direitos e formação educacional complementar. Continuando aquele comentário, muitos estudantes, como eu, vêm de outros estados e cidades e sequer conseguem moradia estudantil. O processo de obtenção do direito à moradia é por vezes discriminatório e mesmo vexatório e distante da realidade concreta dos estudantes, quando deveria ser reparador e colocar os estudantes vulneráveis em iguais condições com aqueles que pertencem a grupos com suficiência financeira. Paralelo a isso, a despeito de ações isoladas que partem em sua maioria de coletivos discentes, a universidade em geral não demonstra interesse em acolher e prover condições favoráveis à realização dos cursos às estudantes mulheres, mães e público LGBTQI. Há uma gama de situações em que mulheres encontram-se sobrecarregadas e, por vezes, em vulnerabilidade e não há sequer espaço para que elas manifestem isso, tampouco acolhimento para encaminhar soluções que preservem sua manutenção nos cursos. Não por acaso, no meu círculo de pós-graduação, já observei que a maioria das pessoas que manifestam problemas e adoecimento de origem psíquica são mulheres. Elas também têm sido a maioria das pessoas que apresentam problemas com orientação. Ferramentas de diagnóstico e planejamento de ações dentro da universidade que não levem em conta essa diversidade de situações e a própria diversidade do corpo discente e que identifiquem esses marcadores interseccionais que colocam certos grupos em condições de maior suscetibilidade aos adoecimentos não serão suficientes para dar um encaminhamento satisfatório à questão de saúde mental universitária. Por isso, considero que o questionário deveria ser aperfeiçoado e que a ferramenta seja conjugada com outras formas de aferição e diagnóstico. Só consegui me formar na graduação e estar realizando o mestrado por causa da meditação. As alunas que se transformam em mães, meu caso, durante a pós-graduação, são negligenciadas. Não há nenhum apoio ou tratamento diferencial para elas. Sou medicada contra ansiedade e depressão há 3 anos, e sim, alguns dos poucos amigos que tenho na pós-graduação também são, só que ninguém conta. Assim como eu também não conto. Peço por gentileza que de fato esse questionário seja anônimo. O grau de motivação com as disciplinas está diretamente relacionado à maneira como o professor a conduz. Enquanto alguns nos mantêm motivados do começo ao fim do semestre, outros tornam nossa vida um inferno. A sensação constante é que não conseguirei concluir as etapas até a conclusão, publicar um artigo. Ainda não cheguei ao fim do questionário, mas até agora não vi nenhuma interface entre a questão de saúde mental e maternidade, uma falta que me parece muito significativa. A gente pode fazer o recorte, porque a gente tem essa pergunta sobre quantos filhos você tem. É preciso salientar que a motivação com o curso É preciso salientar que a motivação com o curso não se deve apenas a questões de ordem pessoal, que podem eventualmente influenciar e agravar quadros depressivos dentro da universidade, sobretudo por não haver acolhimento nesse ambiente e consideração das demais dimensões da vida do estudante. Mas essa motivação, ou a falta dela, se deve em grande medida pela constatação
de que a educação e formação profissional se tornou uma etapa de fabricação de nomes de sucesso, de indicadores de excelência e estatísticas de aprovação, enquanto a educação de fato, o aperfeiçoamento dos processos pedagógicos, a qualidade e expansão das pesquisas e o aprofundamento do conhecimento científico, atrelados a maior qualidade e satisfação na experiência acadêmica, têm ficado num plano secundário e, por vezes, invisível. Esse cenário, conjugado à recorrente falta de conexão com a sociedade e com o mercado de trabalho, prática profissional em alguns cursos, e é intensificado pela total falta de perspectiva profissional após conclusão, com baixíssima inserção de recém-formados em postos de trabalho adequados à sua formação, possível inserção no mercado a longo prazo e com investimento em uma sucessão de processos seletivos, por vezes fraudulentos, e ainda a precarização do trabalho, sobretudo na docência, é que tem provocado esse quadro de desmotivação adoecedor. A maioria das matérias que cursei na pós-graduação não me serviram de nada, nem sequer são similares ou complementares à minha área de pesquisa. Ainda assim, sou obrigado a cursá-los. Não estou aqui para cursar conhecimentos gerais. Sugiro novas formas de integrações entre pós-graduandos, como campeonatos, atividades ao ar livre e depois encontros formais e informais. Creio que as perguntas não captaram questões fundamentais, como competição entre alunos, muitas vezes motivada por professores, pois é a parte já estruturada da dinâmica da pós-graduação, a pressão totalmente desmesurada para produzir as dinâmicas próprias de relação com o orientador, mais elementos das perspectivas de futuro. Falta o entendimento que o aluno também é um ser humano. O imediatismo tem sido o maior problema, além das cobranças exageradas. Sou plenamente feliz e realizado em meu curso de doutorado. Nunca pensei em desistir, muito menos em cometer suicídio. No entanto, sei de vários casos de colegas com problemas emocionais. Gostaria de ajuda. A academia não quer saber de nossas particularidades. Somos máquinas de produção. Esse sistema Lattes adoece e mata nossa vocação. Já pensei em me suicidar no passado, porém não foi nada referente à universidade. Por isso, marquei não na questão. A vida de pós-graduando, em grande maioria dos casos, é sinônimo de tristeza, sofrimento mental, ansiedade, muita depressão, baixa autoestima, sendo esses sintomas que sinto com bastante frequência. E não temos ajuda de ninguém, a gente tem que dar conta de entregar a pesquisa no prazo certo, mas ao completarmos essa etapa, no final estamos destruídos emocionalmente, fisicamente e mentalmente. É muito angustiante em você ver que um sonho virou um trauma na sua vida e que pode demorar anos para recuperar caso não consiga. O que prejudicou a satisfação em algumas matérias foi a falta de planejamento pedagógico. Em compensação, fiz uma disciplina que mudou meu modo de ver o mundo. Deslocou-me e sempre recomendo para todos. Psicologia escolar com a professora tal. Pedagogicamente, a professora é excelente e com a organização disciplinar que ela propõe, o aluno é levado a pensar, não só absorver o que o professor fala, prática comum na maior parte das disciplinas de pós-graduação. O fator mais relevante e diretamente relacionado à pesquisa, motivação, qualidade de vida, no meu caso, está diretamente relacionado à falta de bolsa. A sensação de estar desperdiçado, parado no tempo e não receber incentivos financeiros para desenvolver uma pesquisa é desanimador e frustrante. Faltam matérias que sejam mais próximas do que se pede em concursos e no mercado de trabalho. Em relação às disciplinas que vou chamar de desnecessárias, que somos obrigados a fazer, temos que viver constantemente com a preocupação de que podemos ou não perder a bolsa. Quem tem a bolsa, como eu, só pode tirar um MM no curso inteiro, caso haja uma reprovação MI, por exemplo, ou 2 MM, se perde a bolsa. Convivi com esta preocupação muito fortemente no último semestre que fiz, e posso dizer que é bastante estressante pensar que muitos colegas estão trabalhando e ganhando melhores salários.
Sobre exercícios físicos, minha questão maior seria: com que tempo praticar atividades físicas, sendo que estamos constantemente envolvidos física e mentalmente com o desenrolar da pesquisa? É uma questão. Acho que faltaram uma ou duas questões envolvendo o lazer dos estudantes. Certamente as respostas seriam que não há tempo, nem ânimo, nem entusiasmo algum para tal. Agradeço muito pelo questionário. Acho a iniciativa importantíssima. Meus parabéns. Orientadores querem apenas artigos publicados e, quando se tenta expor problemas acadêmicos e dificuldades devido à pressão psicológica, eles ignoram. Infelizmente, relações entre professor e aluno podem ser muitas vezes adoecedoras. Vivi um pouco disso na minha trajetória na UNB. Eu gosto do curso, eu realmente sou botânico, mas sinto que não sou suficiente e isso parte de mim. Sinto que os alunos são empurrados aos desejos e expectativas de seus orientadores, muitas vezes não tendo vontade própria do tema, de sua tese ou o rumo que o estudo levará. Além disso, os professores se aproveitam do empoderamento que possuem na sala de aula para ensinar suas próprias convicções, ao invés de tratar de assuntos relevantes. O ponto positivo da pós, como crescimento pessoal, foi parar de me importar com as expectativas de outras pessoas. O que realmente importa é como me sinto com o que faço. Assim que entrei na pós-graduação, me senti muito insegura. Achava que minha orientadora me achava burra. Apesar de ser muito bem recebida no laboratório, tanto pela orientadora quanto pelos demais alunos. Eu chorava, achando que não ia dar conta, não era boa, insegura ao ponto de falar com a professora com um nó na garganta, e ela sempre foi boa comigo. Estava com medo de não corresponder à expectativa. Hoje tomo cloridrato de bupropiona para controlar a ansiedade.